dia, bom dia, bom dia. Olha, eu estava aqui numa breve meditação, né? E eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. Olha, são tantas coisas que estão acontecendo na minha vida e ao meu redor que eu tenho visto assim a mão de Deus. Eu tenho visto o livramento do Senhor na minha, na tua, nas nossas vidas. É fato isso, né? Com esses dias difíceis que nós temos vivido, por exemplo, as chuvas, por esses dias, tirou a casa de muita gente, mexeu com a morada de muita gente, né? Eu vi tanta coisa, tanta calamidade, e eu ouvi tantos relatos que mexeram comigo. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque Deus tem me poupado de uma certa forma, de algumas aflições. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus nos advertiu dizendo que no mundo nós teríamos aflições. E ele nos aconselhou a termos bom ânimo, ou seja, perseverança, perseverar. Porque se não tivermos bom ânimo para perseverar, não estaremos bem no dia da vitória. E a vitória vem para todos aqueles que creem, para todos aqueles que confiam no Senhor. Olha, eu quero deixar uma palavra que eu estava meditando aqui. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus capítulo 4, vai falar sobre a tentação de Jesus. E diz assim, olha, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, o diabo é aproveitador, sabe? Ele é aproveitador, ele é oportunista. Ele espera uma oportunidade de pegar na fraqueza, de talvez pegar você e eu em um momento de fraqueza. Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. E olha o que acontece mais. E chegando a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E olha a resposta de Jesus. E ele, porém, respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a tentação de Satanás continuou. Nós vemos que mais para frente ele tenta Jesus por mais 3 vezes. Olha, e ele vai continuar tentando Jesus e ele vai continuar nos tentando também. Eu quero dizer que Deus não tenta ninguém, pois ele não é o tentador. Satanás tenta. O que Deus muitas vezes nos faz é permitir que nós passemos por provas para nos aprovar e para provar para Satanás e seus demônios e todas que quiserem ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é poderoso, o quanto Ele pode fazer por mim, por você e através de mim e de você. Deus pode fazer muitas coisas. Deus pode mudar uma cidade, Deus pode mudar um estado, Deus pode mudar um país através de um homem. Deus tem mudado o mundo através de um homem. Porque se por um homem, Adão, entrou o pecado que verdadeiramente nos trouxe à morte, nos caminhou diante da morte, nos levando à ruína. Olha, por Jesus entrou a salvação. Por Jesus veio a salvação. Por um homem entrou o pecado e por Jesus ele foi expiado. Olha, eu quero dizer para você que Jesus, ao tomar o meu e o teu lugar, nos deu nova condição. Uma condição agora de alguém que não tem culpa. Lá em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que vivem pelo Espírito. Olha, eu quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que nós precisamos ser seres espirituais, nos tornar pessoas espirituais e nos basear somente no que diz a palavra. Porque aqui disse assim, olha o que diz,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu preciso orar. Eu preciso ter uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, para que da boca de Deus saia tudo aquilo que eu preciso. Porque é disso que se faz a vida do homem, de tudo que Deus determinou. Ele, no início de tudo, quando aqui era um abismo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo, e o Espírito parava por sobre o abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então ele fez separação das terras, das águas, enfim. Olha, e formou-se tudo com o poder da palavra. Imagine você então que eu e você temos muitos problemas, e os nossos problemas podem ser resolvidos com o poder da palavra. Precisamos então meditar na palavra, precisamos então buscar em Deus a sua palavra. E acredite, olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas ainda entre nós que não sabem muitas vezes nem ler e nem escrever. Mas ouça a palavra de Deus, guarde no seu coração, porque disse Davi, sim, o rei Davi, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, é importante vivermos baseados na palavra. Mas eu quero também tirar um aprendizado, uma lição dessa tentação de Jesus. Jesus foi levado para onde? Ao deserto. Nós entendemos que deserto é um lugar que prova as pessoas. Deserto é um lugar de escassez. Não tem quase nada, não tem recursos. Olha, então, que eu e você possamos aprender a sobreviver em meio aos desertos da vida. A vida vai nos oferecer muitos desertos. Existem pessoas que estão agora passando um deserto chamado solidão. Existem muitos solitários entre nós. Pessoas que perderam famílias, pessoas que estão em outro país, em outro estado, sem família. E eles passam então por um deserto, onde o que lhes falta é companhia, é talvez o apoio da família. Existem pessoas agora que estão passando por um deserto, sofrendo por uma enfermidade. Existem pessoas, e cada pessoa entende o seu deserto. Eu quero dizer para você que mesmo em meio ao deserto, fique firme. Jesus perseverou. O diabo se apresentou, mas ele foi derrotado com o poder da palavra. Aprenda a viver com o poder da palavra. Aprenda a se defender com o poder que há na palavra. Busque em Deus tudo aquilo que você precisa. Eu tenho feito isso e confesso a vocês que há alguns desconforto em viver assim. Sim, sabe qual é o desconforto? É que nós temos que ter comunhão com Deus. E ao ter comunhão com Deus, temos que ter comunhão com os irmãos. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Precisamos nos apoiar mutuamente, nós irmãos. E a Bíblia também vai nos advertir e dizer que com bom e suave e agradável que os irmãos vivam em união. Precisamos viver em união, aprender uns com os outros. Olha, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Aprenda a lidar e discernir com o que é tentação que vem do diabo e provação que vem de Deus. Deus não quer te provar para derrotar você, para humilhar você. Deus quer te provar para provar para os outros e provar para os demônios e até mesmo para o inferno o tamanho do seu poder e o seu grande amor que ele tem por nós. Sim, sua criação. Olha lá, quem conhece o livro de Jó sabe que vai os filhos de Deus se apresentar a Deus e vem no meio deles Satanás. E então Deus diz assim: da onde você vem? Eu venho de rodear a terra e de passear sobre ela. E aí Deus diz assim: vistes o meu servo Jó? Deus é quem mostrou para Satanás a vida de Jó. O quão Jó era homem íntegro, reto e que se desviava do mal. E o diabo então diz para Deus: também olha lá, o Senhor dá tudo para ele. Então Deus muitas vezes nos prova e prova para os outros e para os demônios, para o inferno, que
mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio a tanta coisa que nos falta, nós permaneceremos fiéis, nós permaneceremos íntegros e retos, e vamos andar retamente na sua direção. Então fique firme na luta que você está travando, na luta que você está passando, na prova que Deus está te dando. Olha, fique tranquilo, porque o tentador não tem mais poder do que aquele que criou todas as coisas. Não tem. Maior, a Bíblia diz, que é o que está em nós, que é o Espírito Santo do Senhor. Maior é o que está em nós do que o que habita no mundo, do que o que está no mundo. Sim, então em nome de Jesus, guarde isso no teu coração. E seja feliz em meio às dificuldades. Consiga respirar em meio às dificuldades. Louve a Deus em meio às dificuldades. Sabe por quê? As dificuldades não podem paralisar nem a mim e nem a você. Em nome de Jesus. Olha, os problemas não podem ser maior do que a nossa fé. Eu creio nisso. Olha, eu sei que aconteceu muita coisa na tua vida. Aí você pode perguntar, como você sabe? Porque acontece na vida de todo mundo. Coisas boas e coisas ruins acontecem. Com algumas pessoas com mais intensidade. Tem pessoas sofrendo mais do que eu e você. Tem coisas, por exemplo, que eu não passei. Eu não passei pelo cárcere. Eu não fui privado da minha liberdade numa prisão. Mas tem gente que passou. Tem pessoas, por exemplo, eu nunca fiquei também internado em um hospital, enfermo, muitos dias ou meses. Eu não fiquei, mas tem pessoas que ficaram. Eu também não tive uma cirurgia assim, que me custou tanto, não fiz transplante de órgão, não tive um membro amputado. Tem tanta coisa que não me aconteceu, que eu quero dizer para você que tem coisas que me aconteceram. E coisas que me aconteceram, que me fizeram mudar o meu jeito de ser, a minha forma de pensar e a minha maneira de agir. Isso vai acontecer com você também. Deixe Deus provar você, mesmo em meio a tantas tentações. Mesmo em meio a tantas tentações. A vontade de fazer o que não é bom. A vontade de pecar. Olha, no meio de tudo isso, Deus vai nos dar escape. A Bíblia diz que não virá sobre nós nenhuma tentação que não seja humana e que, contudo, Deus não nos dê um escape. Deus não vai dar um peso maior do que eu e você possamos suportar. Contudo, Ele vai nos dar a força, o escape, o que necessitamos. Então, em nome de Jesus, faça o bem, sem se importar a quem. Faça o bem. Seja, como disse Paulo, imitador de Jesus. Jesus veio à terra e fez o que era bom. Aconselhou pessoas, orou por pessoas, curou pessoas, libertou pessoas. E nós aqui, quanto igreja, temos que fazer o mesmo. Nós, enquanto igreja, precisamos fazer o mesmo. Tá difícil para você? Tá difícil para mim também. Tá difícil para muita gente. Mas eu estava falando aqui agora há pouco com um jovem que vive numa comunidade. E nessa comunidade, nesses dias de chuva, o povo perdeu muita coisa. Tem pessoas que perderam até mesmo a sua moradia. Já viviam um estado de pobreza muito grande. Mas com tudo isso, piorou mais ainda. E se eu disser para você que agora as pessoas que estão ao redor foram provadas no amor, porque precisa-se ter amor para ajudar pessoas que a gente não conhece. Precisa-se ter amor para ajudar pessoas que a gente, no nosso entendimento, acha que não merece. Mas quem somos nós? Já que o nosso Deus usou de graça para comigo e com você. Porque graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos que Jesus morresse por nós. Nós não merecíamos muita coisa que nós temos. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia e graça, nos deu e nos concedeu coisas que nós queríamos. Então, em nome de Jesus, pense nisso. Mas, meu irmão, vem. Então, que eu e você possamos nos esforçar mais. Nos esforçar mais. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela passa muito rápido. Tem gente que diz que não, né? Mas ela passa sim. A nossa vida, quando a gente vê... Mas é que porque, na verdade, nós não nos percebemos, não nos damos conta, muitas vezes, que a gente pode fazer mais. Sabe? Tem gente que passa mais tempo dormindo
do que fazendo alguma coisa. Tem gente que passa mais tempo fazendo besteira, sabe? Perdendo tempo em coisas, sendo que poderia fazer muito mais. Então, em nome de Jesus, pense nisso. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus. A semana só está começando. Olha, e o meu conselho para você, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Fale do amor de Deus em tempo e fora de tempo. As coisas podem não estar boas, mas o nosso Deus sempre é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Bom dia.